Olá, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que com certeza afeta todo mundo. Como é que se retoma o foco num mundo que parece desenhado para nos distrair o tempo todo? Com base nas ideias de Johan Hari, a gente vai descobrir três práticas bem poderosas para construir o que podemos chamar de uma arquitetura da atenção. Quem nunca teve essa sensação, né? A mente parece que está com umas 50 abas abertas ao mesmo tempo. A gente pula de um pensamento para o outro, a lista de tarefas parece infinita, e no fim das contas fica aquela impressão de que não estamos realmente presentes em lugar nenhum. É um esgotamento mental que não acaba. E aqui vem a primeira grande ideia, talvez a mais importante de todas. Isso não é uma falha de caráter, não é culpa nossa. Existe todo um sistema ao nosso redor que lucra, e muito, com a nossa distração. Mas olha, a boa notícia é que quando a gente entende esse mecanismo, a gente consegue criar as nossas próprias estratégias para retomar o controle. Vamos ver exatamente como. Ok, para entender soluções, a gente precisa primeiro dar nome ao problema. E o problema é grande. Não estamos lutando só contra um mau hábito, estamos lutando contra um ambiente inteiro, uma cultura que ativamente sabota nossa capacidade de concentração. E o nome disso é este aqui: cultura de atenção patogênica. Pensa nisso como um ambiente que nos deixa doentes, cognitivamente falando. Os algoritmos de redes sociais, as notificações que não param de apitar, nada disso é neutro. São ferramentas, e ferramentas muito sofisticadas, desenhadas para uma coisa só: capturar e vender a nossa atenção. Certo, então vamos para a primeira prática. E isso, hoje em dia, é quase um ato de rebeldia, sabe? É sobre desmascarar um dos maiores mitos da produtividade moderna. Pois é, a verdade nua e crua sobre a multitarefa é que ela é basicamente uma ilusão. O cérebro humano não foi feito para isso. Ele só consegue segurar de forma consciente um ou dois pensamentos por vez. O que a gente chama de ser multitarefa é, na verdade, o cérebro trocando de foco numa velocidade alucinante. E essa troca constante gera o que os cientistas chamam de custo de mudança. E o resultado? A gente fica mais lento, comete mais erros e, pasmem, até a criatividade vai lá para baixo. E para a gente ter uma ideia do tamanho desse custo, olha só para esse número. Em média, depois de uma única interrupção, pode ser uma notificação boba no celular, o nosso cérebro leva 23 minutos para voltar para o mesmo nível de foco profundo que ele estava antes. É chocante, né? Então, como é que a gente começa a sair disso? A solução é praticar a monotarefa. E o segredo é começar pequeno. 10 minutinhos. Escolhe uma única coisa para fazer, desliga todo o resto e se dedica só àquilo. É como ir para a academia, só que para treinar o cérebro. Com o tempo, esse músculo da atenção vai ficando cada vez mais forte. Agora vamos para a segunda prática. Se a monotarefa é o nosso ataque, o pré-compromisso é a nossa defesa. A ideia aqui é construir barreiras, de propósito, entre a gente e as tentações digitais. Essa frase aqui diz tudo. A gente não está lutando só contra a nossa falta de disciplina. A gente está lutando contra sistemas que valem bilhões de dólares, criados por pessoas geniais, com o único objetivo de nos manter fisgados. Então, só força de vontade, na maioria das vezes, não vai dar conta do recado. Então, a estratégia aqui é usar a tecnologia contra ela mesma. Existem ferramentas como o KeySafe, que é literalmente um cofre com timer para trancar o celular, ou softwares como o Freedom, que bloqueiam acesso a sites por um tempo que a gente define. Mas o passo mais simples e poderoso de todos é entrar nas configurações do celular e desligar todas as notificações que não são absolutamente essenciais. Todas. E olha que loucura! O poder de distração do celular é tão gigante que, como mostram os estudos, a simples presença dele por perto, mesmo desligado, virado para baixo na mesa, já consome uma parte da nossa energia mental. O cérebro gasta recursos preciosos para ativamente não pegar o aparelho. Chegamos à terceira prática, e essa talvez seja a mais fundamental de todas, porque ela está ligada à nossa biologia. Simplesmente não dá para falar de foco sem falar de sono. A base de toda a nossa capacidade de pensar começa, na verdade, quando a gente fecha os olhos. Uma boa forma de pensar sobre o sono é a seguinte: ele não é um botão de desligar, é um ciclo de limpeza superativo. Enquanto a gente dorme, o cérebro faz uma lavagem cerebral literal, removendo um monte de toxinas que se acumulam durante o dia. Sem essa limpeza, ter concentração no dia seguinte é praticamente impossível. E se ainda resta alguma dúvida sobre a importância disso, dá uma olhada nesse gráfico. Ficar acordado por 19 horas seguidas prejudica a capacidade de raciocínio e de foco na mesma medida que estar legalmente alcoolizado. Ninguém iria trabalhar nesse estado, certo? Então por que a gente faz isso com a privação de sono? Ufa!
Ok, a gente viu o tamanho do problema e as 3 práticas essenciais para começar a lutar de volta. Agora, vamos juntar tudo isso num plano de ação bem claro, bem direto ao ponto. Essa tabela aqui resume o nosso plano de batalha. Para o hábito interno da multitarefa, a gente responde com a monotarefa. Começa com 10 minutinhos, hoje mesmo. Contra a tecnologia externa e seus algoritmos, a gente usa o pré-compromisso. Desliga umas 3 notificações inúteis agora. E para combater a negligência biológica, a gente protege o sono, sem telas brilhantes antes de dormir. São passos muito simples, muito práticos e que dá para começar a fazer já. E a gente termina com essa pergunta, porque no final das contas, reconquistar a atenção não é o objetivo em si. O objetivo de verdade é o que a gente pode criar, o que a gente pode aprender, construir e viver quando finalmente temos o controle da nossa própria mente. Onde vamos escolher colocar nosso foco?